Bom, boa tarde a todos e a todas. Antes da gente começar essa coletiva e de atender as perguntas dos profissionais de imprensa que estão aqui fazendo esse trabalho de forma virtual, eu quero fazer um comunicado à torcida colorada. Infelizmente, o projeto Eduardo Cudê e de sua comissão técnica terminou ontem, após o jogo contra o Curitiba, sendo a saída do treinador iniciativa única e exclusivamente do Eduardo Cudê. Nós, em nenhum momento, pensamos em ter um outro treinador nesta temporada e na temporada do ano seguinte. Só para recordar, o projeto Eduardo Cudê começou ano passado, quando o Inter vai a Buenos Aires, paga uma multa rescisória para ter este profissional e seus auxiliares no ano de 2020 e no ano de 2021, acreditando num projeto de longo prazo para um treinador de futebol. E ontem, depois da coletiva, nós fomos surpreendidos com um pedido de demissão de forma irrevogável e irretratável. Ficamos durante bom tempo no vestiário, conversando com o treinador, tentando entender os motivos do seu pedido de afastamento. Mas hoje, pela manhã, notícias vindo da Espanha e da Argentina, e agora há pouco, tem um pouco mais de uma hora que o Cudê deixou aqui o CT, ele abriu para nós que aceitou um convite para treinar um clube europeu, e por isso o pedido de demissão dele foi feito dessa forma, os seus auxiliares vão acompanhá-lo, e a passagem do Cudê terminou hoje. Presidente Alexandre, boa tarde para vocês. Eu queria começar essa coletiva perguntando se há alguma definição do próximo passo. A direção do Inter confirma contato com o Abel Braga e quem comanda o time contra o América Mineiro na quarta-feira. Bom, quem está dando treino para os jogadores que se apresentaram hoje às 4h é o Fábio Matias, do nosso Sub-20, junto com o Cristiano Nunes e o Caico. Eu não falei com o Abel, não faria isso, em falar com o treinador, ainda tendo questões a ser resolvidas com o treinador que ainda estava aqui. A formalização, a clareza, a definição das questões que ainda estavam pendentes com o Cudê que não são fáceis, é um contrato com bastante peculiaridades, elas foram esclarecidas hoje. Em cima da tua questão, esse é um ano que chamar de atípico é atenuar a tragédia que aconteceu no planeta, tragédia de saúde, um dano econômico que a sociedade vai demorar para se recuperar, e que, em razão da paralisação do futebol, fruto de um isolamento e de uma pandemia, levou o calendário para final de fevereiro do ano que vem. E as eleições no clube foram mantidas para esse ano, e o meu mandato termina no dia 31 de dezembro de 2020. Eu não me sinto
no direito de fazer a contratação de um treinador para uma gestão que será eleita em primeiro turno no dia 26 de novembro e em segundo turno no dia 15 de dezembro. Então, o perfil de profissional vai ser um que atenda às condições que nós entendemos que seja trabalhar até o final das competições que começaram neste ano. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vice-presidente Alexandre. A partir dessa necessidade de um time que está classificado nas competições de mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores, de quem é líder do Campeonato Brasileiro, seja o Abel ou seja um outro técnico, dá para estabelecer um prazo de urgência urgentíssima para que ele seja apresentado e comece a trabalhar nos próximos 2 jogos, talvez? Boa tarde, Zé. Realmente, foi exatamente como o presidente narrou, né? Nós fomos pegos de surpresa ontem à noite. A partir daquele momento, já nos reunimos aqui no Beira-Rio. Hoje fizemos uma reunião com o CUDE. E a partir de agora, nós vamos buscar incessantemente esse nome. Realmente é um projeto de urgência urgentíssima. Nós temos que preencher essa vaga o quanto antes e esperamos estar com isso concluído aí ao longo dessa semana. Presidente, boa tarde ao Alexandre. O que fez, e você citou que não tem nada com a direção, mas a gente via discursos muito diferentes entre o CUDE e a direção, principalmente nos pós-jogos. O que foi diferente, por exemplo, quando o Inter fez a proposta no Racing e ele só saiu ao final do seu contrato, ou melhor, até no final da temporada, e que no Inter fez ele sair antes de encerrar a temporada, já que faltavam 4 meses para acabar o ano? Bom, eu acho que não são discursos antagônicos, são discursos que revelam, primeiro, a ambição do treinador, né, naquele momento, quando ele pleiteava mais jogadores, e sempre pleiteou desde que aqui chegou. Acho que nós conseguimos atender, ao menos em parte, esses pleitos. O Rodrigo e o Capa trabalharam incessantemente na busca de jogadores para atender esses anseios do treinador, mas é óbvio que, por outro lado, nós também tínhamos um problema grave do ponto de vista financeiro, do ponto de vista orçamentário, e que limitava demais o nosso poder de negociação no mercado. Então, dentro dessa realidade, eu acho que de uma forma ou de outra nós conseguimos trazer pelo menos 13 ou 14 jogadores. Acho que é um número razoável, mas claro, se nós formos contrapor com o que Palmeiras e Atlético Mineiro gastaram nesse ano, realmente nós gastamos aí cerca de talvez 10, 12, no máximo 15% do que esses outros 2 times contrataram. E eu acho que é a questão de um projeto de vida, dele querer ir para a Europa, acabou conjugando alguns fatores, mas tenho certeza que aqui não houve nenhum problema de relacionamento, muito antes pelo contrário. Nós tínhamos, e eu e o Rodrigo estávamos mais perto agora do treinador, uma relação muito aberta, muito transparente com ele, nós narrando a situação do clube, ele eventualmente pleiteando jogadores, algo que eu acho que é absolutamente natural no mundo do futebol. Ele fez uma opção para ir trabalhar na Europa, agora nós temos que aceitar isso, é uma decisão de natureza pessoal, de foro íntimo, e a vida segue, o Internacional é muito grande, e tenho certeza que em seguida nós vamos estar com outro treinador do tamanho do clube e vai poder tocar esse grupo, que é o grupo que nos trouxe até aqui. Eu acho importante sempre valorar esse grupo, porque ele é líder do Campeonato Brasileiro, ele está nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores. Então eu acho que é por aí, é vida que segue. Eu queria lembrar também que o Internacional perdeu Paulo Guerreiro, o Bosquilha e o Saravia. A gente não lembra de um outro clube que esteja na ponta da tabela como nós, que tenha perdido 3 jogadores titulares, 2 de seleção nacional. E é muito difícil tu repor jogadores dessa qualidade depois de tu passar
5 meses parado. Eu acho que um cenário que mudou, em cima da pergunta que tu fizesse, da conversa que foi tida com ele lá no início, e da decisão dele agora de ir trabalhar no velho mundo, eu acho que é a pandemia. Porque o fato de vocês não estarem aqui na sala de imprensa do Inter, fazendo essa coletiva digital, e os ouvintes dos programas de vocês têm que entender isso, é um exemplo disso. É um exemplo que mudou a atividade de todo mundo. O Internacional perdeu receitas que não vai conseguir repor. Que, por exemplo, receita de bilheteria, nenhum clube brasileiro vai repor esse ano. E elas representam quase 30 milhões de reais. Isso nos tira o poder de investimento. Enquanto isso, eu tenho funcionários administrativos do departamento de futebol, comissão técnica e atletas para pagar em dia. Presidente, tudo bem? Boa tarde. Alexandre também, desculpa, porque tivemos pelo corte. Eu estava perguntando que tipo de garantias se dá para um treinador, como é que se convence um treinador com uma gestão chegando ao final, com poucos dias, talvez poucas semanas de trabalho, como é que se convence um treinador de ponta a vir treinar com poucas garantias, e o que vocês têm conversado com o grupo de jogadores, à medida que o treinador sai do clube, recentemente, por motivos que já foram colocados, o vice-presidente de futebol também foi afastado, e possivelmente o diretor executivo não vai permanecer para o ano que vem, e a diretoria também vai mudar por uma questão de eleição. Como é que fica a cabeça do grupo de jogadores? O que vocês têm conversado com eles? Olha, a tua pergunta é muito boa. Porque é a primeira vez na história do Inter que o processo eleitoral é deflagrado no meio, que as eleições são marcadas durante as competições mais importantes do ano. E esse é um gesto que não é da gestão, é do Conselho Deliberativo. Claro que afeta a cabeça dos funcionários, dos jogadores. Quem é que vai estar comandando o clube aqui o ano que vem? Tem 4 candidatos. Então, isso tem que ser debatido. Eu acho que a reflexão que tu traz é importante. Faz o quê? Quando o Cudê veio aqui conversar com o Alexandre, eu me reuni com os atletas, pouco antes do treino, e fiz uma conversa franca, como a gente faz desde o início que a gente aqui está. Eles entendem o momento do treinador de aproveitar uma oportunidade dessa natureza. Jogadores fazem isso. Olha, surgiu uma proposta, eu quero jogar na Europa, eu quero jogar no Oriente Médio, vou ganhar mais, eu vou ter uma visibilidade maior. E o que eu falei com eles? Cara, nós somos líder do Campeonato Brasileiro. Mas nós não chegamos nessa liderança ontem. Nós estamos na liderança do Campeonato Brasileiro há 10 rodadas, em 20. E durante 2 rodadas, nós fomos vice-líderes com a pontuação de líder. Então são 12 rodadas. E na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a gente ficou em 5º, com os 3 pontos iguais ao líder. Então o Inter, desde a primeira rodada, briga no Campeonato Brasileiro, na parte de cima da tabela. E esse trabalho, o fruto desse trabalho, claro que tem a contribuição do treinador, mas tem dos atletas, tem da comissão técnica, tem da parte médica, tem do diretor executivo, tem de todos, da diretoria, que deu todos os recursos para que todos possam fazer o trabalho que está sendo feito. E é isso que nós vamos fazer. Agora, é uma situação atípica. A gente espera que a interrupção não ocorra do trabalho que vem sendo feito e que se possa se dar continuidade nesse trabalho que o Internacional começou lá em 2017, recolocando ele de volta ao cenário do futebol brasileiro,
com credibilidade nas instituições do futebol, com respeito na Conmebol, com respeito na CBF, com respeito no STJD, com respeito na Federação Gaúcha, respeitado pelas empresas de transmissão de imagem, de áudio, que colocou o Inter numa final. A gente sabe que está devendo para o torcedor. A gente sabe disso. Mas o crescimento do trabalho, ele era visível, tanto que hoje nós somos líderes do Brasileiro. E a retirada do término das competições deste ano se deu a uma pandemia. E tu não contextualizar isso, tu não está passando a verdade para o torcedor e para o ouvinte dos programas de vocês. Presidente Alexandre, boa tarde. Presidente, você falou em um ano atípico com o processo eleitoral durante a temporada. Vocês pretendem conversar com os candidatos na hora de definir o técnico, já que ele fica até o final da temporada e a próxima gestão assume em meio a essa temporada? E a ideia é que esse técnico já esteja no comando na quarta-feira? Tudo bem, Eduardo? Bom, nós fomos eleitos, Eduardo, por um mandato de 2 anos, né? Nós concluímos o nosso primeiro mandato de 2 anos e nós temos mandato até o dia 31 de dezembro. Então, a escolha do treinador vai ser uma escolha do nosso Conselho de Gestão, do nosso Executivo de Futebol, e é óbvio que nós, até complementando a resposta do presidente ao Gustavo, nós temos muita coisa para oferecer, sim, para esse profissional que virá trabalhar no Internacional. O Internacional é um clube campeão do mundo, tem mais de 8 milhões de torcedores, tem mais de 100 mil sócios, é bicampeão da América e lidera o Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que trabalhar aqui é motivo de orgulho para qualquer um. E tenho certeza que o treinador que vier, e se fizer um bom trabalho, o presidente que for eleito, não tenho dúvida de vai querer mantê-lo, porque isso é prenúncio de estarmos mais perto de um título. Então, é nessa linha que nós vamos trabalhar, nós vamos fazer valer o nosso mandato, o mandato que nos foi outorgado legitimamente pelo sócio do clube e que vai até o dia 31 de dezembro. Boa noite, presidente Alexandre. Presidente, eu queria voltar um pouquinho na conversa sobre a saída do Kudê. Você disse que ele já chegou com essa notícia para vocês de forma irrevogável, né? O Inter ainda tentou alguma coisa ou já não era possível tentar nada pela forma como isso se apresentou para vocês? E você disse também que o contrato dele tinha algumas peculiaridades. O que ficou acertado em relação à multa rescisória dele, por favor? Essa questão das obrigações que são decorrentes de parte a parte, isso fica a cargo do nosso departamento jurídico e dos representantes e do procurador do atleta. O Inter tem algumas garantias nesse sentido, mas a gente prefere manter a confidencialidade que rege os contratos que a gente firma com os profissionais que aqui vêm trabalhar. Na verdade, ele nos noticiou a decisão dele depois da coletiva. Ontem fazia muito tempo que o Inter não jogava às 16h. Nós fomos para o hotel no final da manhã almoçar com a delegação. Quando eu cheguei no hotel, o Rodrigo Caetano, inclusive, estava na mesa do Kudê e de seus auxiliares conversando tranquilamente, normalmente. Os atletas todos ali, e eu não sei se vocês sabem, mas tem um ritual do futebol, que é o jogador que pela primeira vez chega no grupo, ele se apresenta, ele sobe em cima de uma cadeira, se apresenta, tem um momento de descontração. O Maurício fez isso, se apresentou e contou algumas peculiaridades da carreira dele, e o ambiente estava completamente normal. Pegamos o ônibus, viemos para o jogo, e terminou a partida. Os jogadores, obviamente, não gostaram do resultado, e eu admiro o jogador que se indigna quando não é aquilo que eles buscam. E estava conversando normalmente, o Alexandre o Tchatcho foi para a entrevista, o Alexandre também, e na volta
desse procedimento, ele chamou e nos comunicou dessa decisão, que para nós foi uma grande surpresa. Presidente Alexandre, boa tarde. O Abel Braga já confidenciou a amigos próximos que está com a mala pronta para embarcar para Porto Alegre e aguarda somente um telefonema ou para ele ou para o filho dele, empresário Fábio Braga. O Abel Braga é um perfil que vocês procuram neste momento, e ele disse mais também, que aceita um contrato de 4 meses. O senhor, presidente Marcelo, já trabalhou com o Abel Braga, o Abel Braga tem uma história vencedora no Internacional. Seria esse o perfil, o nome indicado para esse momento? Ô, Cristiano, tu está mais informado que eu sobre o Abel. Eu não falei com ele, não falaria com nenhum treinador antes de deixar muito clara a saída do treinador. A gente não trabalha dessa forma. Agora, tu pegasse várias virtudes do Abel, a identidade dele que ele tem com o Internacional. Me dou muito bem com ele, já trabalhei com ele, fizemos um bom ano em 2014, mas eu não posso estar dando informações que eu ainda não tenho para dar para a nossa comunidade colorada. Não falei com ele, mas agora vamos encerrar esse dia, que não foi um dia fácil. Trocar treinador é sempre um movimento mais difícil que existe na gestão de uma gestão de clube de futebol, mas dessa vez a iniciativa foi do treinador. Em outras oportunidades nós já fizemos esse movimento. Presidente Alexandre, vocês, né, falando sobre essa questão do Abel Braga, não dão muitos detalhes, assim, até mesmo de uma confirmação de uma busca pelo treinador. O senhor, presidente, inclusive, disse que nem falou com ele. Mas, assim como o Cristiano citou anteriormente, o Abel Braga ele disse que foi procurado pelo Internacional com indícios de que poderia receber o acerto, na verdade, a notícia do acerto do Inter com o seu filho, com o Fábio Braga. Se não é o Abel Braga esse primeiro nome, existe algum outro sendo observado, pelo menos pelo Inter, no mercado de transferências para ser o técnico do Internacional? Nós resolvemos a questão com o Cudê não faz 1 hora. Faz 1h30. 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 São 6h30, agora ele saiu daqui às 5. Então, exatamente na linha do que o presidente Marcelo Medeiros colocou, nós temos um modo de agir aqui no Internacional. Enquanto não tivéssemos com essa situação sacramentada, nós não faríamos nenhum movimento. A partir de agora, nós estamos livres, o Rodrigo já está trabalhando nesse tema e nós vamos resolver esse assunto o mais breve possível. Oi, presidente Alexandre, boa tarde para os colegas também. Presidente, fazendo uma linha do tempo com relação à negociação, à chegada do Cudê e tudo o que aconteceu nesses últimos 11 meses, a gente tem lá no começo o Melo indo conversar com o Cudê ainda na Argentina, depois o Melo acabou saindo do Internacional, depois a gente tem a saída do Alessandro também. Nesse tempo, você buscou maior proximidade com o Cudê e você acha que a questão política, as incertezas e esse momento, como você mesmo disse, de eleições em meio a uma temporada, podem ter interferido no sentimento de segurança do Cudê se sentir acolhido e seguro para esse momento do Internacional? Que pergunta, hein, guria? Bah. Vamos lá. O Cudê chegou a mencionar em algumas coletivas, em algumas oportunidades, essa questão do processo eleitoral. Mas nas nossas conversas durante o treino, durante a concentração, os almoços, as jantas, depois do jogo, ele nunca falou que ele estava com algum tipo de preocupação. A maior preocupação do Cudê sempre foi ter uma equipe competitiva para poder brigar nas 3 competições, né? E o Inter está brigando nas 3 competições. E a nossa avaliação é que nós temos um grupo competitivo. Embora tenhamos perdido
3 jogadores de primeiro nível. Agora, essa é uma questão que tem que ser perguntada para ele, né? O que ele nos disse hoje, de uma maneira mais objetiva, é que ele estava tendo uma oportunidade de trabalhar num clube europeu. Presidente, boa tarde. Alexandre, também boa tarde. Com toda essa situação de dificuldade financeira que o Internacional passa, como equacionar essa saída do Eduardo Cudê e buscar um treinador que possa suprir? E uma outra pergunta, me permitam, como fazer para que essa situação toda não acabe respingando no vestiário, porque tem uma decisão na quarta-feira, né, diante do primeiro jogo contra o América Mineiro, né? Bom, a questão financeira, nós vamos substituir o salário de um treinador por outro que virá. Então, isso, de uma forma ou outra, não vai ter um impacto significativo na nossa folha. Quanto ao grupo de jogadores, o presidente Marcelo Medeiros esteve com os jogadores agora há pouco, enquanto eu estava conversando com o Cudê, e o grupo de jogadores internacional é um grupo que é absolutamente comprometido, nos conhece, nós estamos aqui desde 2017, tudo que nós prometemos a esse grupo nós cumprimos, então nós temos uma relação de fidúcia com os jogadores confiam nos dirigentes. Então, o próximo treinador vai chegar, é um treinador que vai ter a exata compreensão do tamanho do Internacional, vai receber o Internacional líder no Campeonato Brasileiro, nas oitavas da Copa Libertadores e nas quartas de final de Copa do Brasil. Então, eu acho que esse é um desafio que deve mover muitos profissionais hoje do Brasil e do mundo, devem ter interesse em trabalhar aqui no Internacional. Então, confio também muito no trabalho do Rodrigo Caetano, que vai prospectar esse nome o quanto antes, e como eu disse há pouco, eu acho que muito em breve nós vamos estar com essa situação resolvida. Presidente, boa tarde, Alexandre também. Pegando de gancho a sua última resposta, sobre o tamanho internacional, o presidente Marcelo Medeiros também já falou sobre isso em algumas outras respostas. Houve uma mágoa da diretoria com o Eduardo Cudê pela sua saída, de entender o tamanho, já que ele possivelmente irá treinar o Celta de Vigo na Espanha? E uma segunda pergunta, presidente, qual a sua responsabilidade neste momento de instabilidade do Internacional? Eu sou o responsável de tudo. Se dá certo ou se dá errado. E quem quer sentar aqui tem que estar preparado para isso. E, Lucas, quanto à dimensão, a forma como o Cudê interpretou a dimensão, isso é dele, né? Vai ser uma peculiaridade dele, ele fez essa análise, ele fez unilateralmente essa opção, quer trabalhar na Europa, bom, foi uma escolha de natureza pessoal. Cabe a nós, gestores do Internacional, resolvermos essa questão o quanto antes, de modo a atendermos os anseios do nosso grupo, que necessitam ter um comandante logo a seguir, porque nós teremos, por exemplo, na quarta-feira já um jogo decisivo contra o América de Minas, depois em seguida pegaremos o Boca, então vamos lá, vamos buscar esse profissional que eu tenho certeza que fará um grande trabalho até o final do ano. Não parecer assim muito personalista, a gente tende a procurar sempre um culpado, né? E hoje, dentro das nossas conversas, um companheiro nosso aqui do departamento de futebol lembrou quando da saída do Odair. E eu tentei me colocar na saída na posição do Odair. O que ele estava pensando do presidente do Inter, do vice de futebol do Inter, do conselho de gestão do Inter, que o demitiu depois de quase 2 anos de trabalho. Ele deve ter ficado magoado comigo. E aí, nesse momento, a gente também tem que entender. Quando um profissional chega para ti e diz que, como os atletas fazem, nós hoje começamos a lembrar uma série de situações passadas de treinadores que optaram por outros caminhos. E não dá para levar para o lado da mágoa ou da culpa. Isso faz parte do cenário do futebol, do cenário empresarial, do cenário artístico, do cenário onde tem um empregador e um empregado.
que teve uma oportunidade que ele achou que era melhor e deu sequência na sua vida. Mas, como o clube ele é presidencialista, e você continuará sendo presidencialista, com mais pessoas eleitas participando das decisões, mas sempre é na figura do presidente. Então, eu não fujo das minhas responsabilidades, e até em razão dessas responsabilidades, sabendo que as dificuldades econômicas, quando se fala nas dificuldades econômicas do Inter, não são do Inter. É do setor, é do segmento econômico. Quantas empresas fecharam ao longo desse ano? Quantas pessoas tiveram seus postos de trabalho fechados? Eu estava lendo no jornal de maior circulação de Porto Alegre nesse final de semana a questão das mulheres que perderam seus empregos porque tinham que cuidar dos filhos. Então, o Inter está tomando decisões responsáveis dentro de um orçamento que se apresentou em razão de uma pandemia. Mas responsabilidade não nos falta.